Reference Types é sempre alocado na memória heap, enquanto Value Types é sempre alocado na memória stack. Tô correto? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso para que tu não tenha nenhuma dúvida quando o assunto for a alocação de memória em C# em .NET. Então fica comigo aqui no vídeo e bora lá. Fala galera, Henrique Jareta por aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos que mais geram dúvidas e que eu vejo muitas dúvidas também em Stack Overflow da vida, muitas vezes em entrevistas, que é a alocação de memória. Claro que a gente não pode ser hipócrita aqui e achar que a gente sabe tudo sobre alocação de memória, porque a própria alocação de memória em si é um assunto que ainda vem sendo estudado ao longo dos anos, então é muito difícil te dizer tudo, né, sobre a alocação de memória, mas claro que já existe uma boa parte que foi estudada e é essa parte que a gente tem que se atentar quando a gente fala de alocação de memória. Lá no início do vídeo eu te perguntei se reference types são alocados na memória heap e value types sempre são alocados na memória stack, certo? Se a tua resposta for sim, Henrique, está totalmente correto, é por isso que tu tem que ficar nesse vídeo aqui comigo e é por isso que tu tem que te inscrever aqui no canal, porque te inscrevendo no canal tu vai sempre receber os novos conteúdos em primeira mão. Então clica aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito e eu te dou a minha palavra que tu não vai se arrepender. Vamos lá então. A pergunta inicial que eu te fiz, a tua resposta deveria ser não, Henrique, tu tá incorreto. Por quê? A gente sabe que reference types sempre vão ser criados na memória heap, isso não tem como mudar. Porém, os value types, eles podem ser armazenados tanto na memória heap quanto na memória stack. Isso depende da onde eles vão ser criados. E é exatamente por isso que nós vamos agora para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar essa diferença em detalhes e eu espero que no final do vídeo tu já não tenha nenhuma dúvida com relação ao que eu vou te mostrar aqui sobre a alocação de memória. Muito bem, então já estamos aqui, eu e tu, na tela do meu computador e a primeira coisa que a gente tem que conversar sobre é entender o que são reference types e value types, né? Qual que é a diferença entre eles? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui na tela para ti todos os tipos de value types que nós temos. Então agora tá aparecendo para ti, eu te sugiro que tu dê uma pausa no vídeo, que tu entenda, que tu leia, se for necessário anota isso numa fonte externa para tu ter certeza de todos os value types que a gente tem. E os reference types são todos os tipos que não estão nessa lista, basicamente. Então vamos lá, vamos começar vendo algo bem tranquilo para que a gente consiga entender essa diferença. Então aqui dentro da minha aplicação eu vou simplesmente criar uma variável do tipo inteiro e vou atribuir o valor de 300 para ela, tá? Eu poderia aqui no C# fazer simplesmente var, criar uma outra variável aqui e colocar, sei lá, 300 também? Poderia. Vocês podem ver que se eu posicionar o cursor do meu mouse, automaticamente ele já vai me dizer que é do tipo inteiro, sem eu precisar colocar a palavra int. Por que isso acontece? Isso aqui se chama inferência de tipo no C#. Então, se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, sei lá, uma string qualquer, colocasse Henrique, vocês podem ver que se eu viesse aqui de novo, ele já ia me mostrar que essa minha variável é do tipo string. Então o que acontece? O C# consegue entender a atribuição, o tipo da atribuição que tu está colocando para a variável e automaticamente ele define, né, se a tua variável vai ser inteira, string ou qualquer outra, tá? Então basicamente a gente pode fazer das duas maneiras, tá? Eu vou simplesmente deixar essa primeira aqui e eu vou colocar um breakpoint aqui e eu vou simplesmente inspecionar, eu vou fazer o debug desse cara. O que acontece? Eu gosto muito de usar IDEs e eu estou utilizando aqui o Rider no momento e eu sei que também o Visual Studio tem. Ele me permite aqui, se vocês forem ver, ele me permite inspecionar a memória. Então eu consigo vir aqui e consigo inspecionar toda a minha memória heap que está sendo utilizada no momento. E é por isso que eu sempre digo que se tu tem condições, se tu consegue ter acesso a uma IDE, utiliza a IDE quando a gente fala de back-end, porque IDEs são diferentes de editores de código, como por exemplo Visual Studio Code, Notepad, Sublime e por aí vai. Claro que tu pode me dizer, Henrique, mas eu quero simplesmente estudar, eu quero simplesmente criar uma aplicação simples. Tudo bem, pode usar ali um editor de código, mas quando a gente fala de back-end, quando a gente fala de inspecionar memória, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de outras coisas que a gente sabe que é um pouquinho mais complexo de verificar,
utilizem uma IDE, porque ela vai te ajudar muito nesse processo. Então, voltando aqui, tu pode ver que até o momento eu não tenho nada instanciado do tipo inteiro, e mesmo se eu passar aqui, eu vou dar um load aqui e vou simplesmente chamar o meu int 32. Ó, vocês podem ver que no meu int 32 aqui eu também não tenho nada de alocação de memória. E por que que isso acontece? Porque sempre que eu tenho um value type dentro de um método, ele vai ser um frame da stack e não da heap. Então eu posso criar aqui quantas variáveis int eu quiser, vamos usar o exemplo de integer aqui, que ele não vai ser alocado na heap, porque eu estou dentro de um método. Mas lógico que, como eu disse, é um frame da stack, então ele tem que ser alocado em algum lugar. E a gente consegue saber isso de uma forma muito simples, que é pegando o endereço, né? E para pegar o endereço a gente tem que criar um pointer, né? Que é um ponteiro aqui dentro. Então eu posso simplesmente parar minha aplicação aqui, eu posso vir aqui e eu posso criar um bloco que se chama de unsafe. E aqui dentro do unsafe eu posso simplesmente criar o meu pointer. E eu posso dizer que o meu pointer ele vai ser o endereço do meu n-number. Então o que eu estou dizendo aqui? Toda vez que eu estou criando um ponteiro e que eu defino esse meu e comercial aqui na frente, eu estou dizendo que o meu ponteiro está recebendo o endereço dessa minha variável. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um breakpoint de novo, posso vir aqui e posso debugar, fazer o debug de novo da memória. Então aqui simplesmente eu vou avançar. E aqui vocês podem ver que se eu vier aqui no meu pointer, eu já vou ter o endereço da minha variável. Então eu posso vir aqui, posso copiar esse valor. E tem um software muito bom que se chama HXD, que é um software que eu utilizo para ver a alocação da memória frame, né, do stack da frame. Então, o que eu faço? Eu posso vir aqui e eu posso abrir a minha memória principal, tá? E vocês lembram que eu estou rodando aqui o meu memory, então eu posso vir aqui e posso selecionar o meu memory.exe. Eu vou vir aqui e vou copiar, mas lembra que ele é um inteiro, então um inteiro eu já posso definir que são 4 bytes, né? Isso não muda, então eu posso dar um OK aqui. Aqui está o meu uso da memória stack, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, tu pode ver que dentro do meu int 32 já está sendo usado aqui o meu valor de 300, que é o que eu coloquei. Mas quando a gente usa alocação na stack, a gente não precisa se preocupar muito, porque quando passar por essa variável, ou seja, quando essa minha variável deixar de existir, por exemplo, agora a minha aplicação não está mais rodando. Se eu voltar aqui, tu pode ver que ele já está com um valor inválido. Por quê? Porque quando eu lido com a memória stack, eu não preciso me preocupar em talvez codar alguma coisa de garbage collector ou algo do tipo para poder limpar minha memória. O próprio C# já tem um controle muito bom disso. Então esse é um ponto positivo de quando a gente está usando a memória stack, né? Que a gente não precisa se preocupar muito com isso. Perfeito, então. Ali a gente viu um value type dentro de um método, mas o que acontece se a gente vier aqui, por exemplo, e criar uma simples classe? Eu criei aqui uma classe chamada myProgram e aqui eu criei um private int n-number. O private, esse cara aqui, nada mais é do que um modificador de acesso dentro do C#, tá? Mas não precisamos se preocupar com isso no momento. E agora, simplesmente aqui dentro do meu bloco main, eu vou instanciar esse cara. Então eu vou criar aqui um var myProgram e vou dar um new myProgram. Perfeito, criei uma instância dele. Agora aqui muda um pouco, porque se eu vier aqui e realmente rodar aqui, fazer o debug da memória, vocês podem ver que se eu der um load aqui, a princípio nada vai acontecer, né? Se eu vier aqui e simplesmente pesquisar, nada vai acontecer, mas a partir do momento que eu passo, que eu crio a instância, criei a instância, vocês podem perceber agora que eu tenho aqui o meu myProgram e ele está utilizando um tamanho já em bytes, ou seja, ele está alocando na memória heap. E se eu vier aqui e der 2 cliques e ver o que ele está alocando, vocês podem ver que eu tenho a minha variável, né, a minha propriedade que eu criei dentro da minha classe. E isso por quê? Porque quando eu crio um value type sendo uma propriedade de uma classe, esse value type vai ser armazenado dentro da memória heap junto com o seu parent,
Quem é o parent? O parent nada mais é do que a minha classe. Só que a minha classe ela não vai ser alocada na memória heap sozinha, ela vai ser alocada com as suas propriedades. Então aqui a gente vê que um value type dentro de uma classe, ele vai ser alocado na memória heap. E isso é exatamente o que eu te falei lá no início do vídeo. Value types, eles podem ser armazenados na heap ou podem ser armazenados na stack, dependendo da onde eles forem criados. Agora, se eu tiver um método aqui, eu posso vir aqui, vou parar aqui minha aplicação para poder mostrar para vocês, e simplesmente ao invés de criar uma propriedade, eu vou pegar aqui e vou criar um método, tá? É um método bem simples, ele é um public static void anyMethod, e aqui tu pode ver que eu tô esperando um parâmetro de entrada do tipo inteiro, ou seja, eu estou esperando um value type como um parâmetro, como um argumento de entrada. E aqui dentro da minha main eu simplesmente posso pegar esse cara e fazer o seguinte, posso simplesmente vir aqui e botar myprogram.anyMethod e aqui eu vou passar o valor de 300 para ele. Então basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou chamando o meu anyMethod passando o valor que eu quero. Lembra que aqui ele espera um inteiro, então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Perfeito. Então aqui eu vou fazer o mesmo processo, eu vou colocar um debug aqui e vou dar o debug nesse cara. E aqui vou inspecionar a memória dele. Claro que aqui, se eu vier e vir aqui no meu int32, vocês podem ver que ele ainda não tem nada alocado. Tá? Ele não tem nada alocado aqui e eu vou entrar nesse meu método. Eu posso ver aqui que ele passou certinho o valor que eu escolhi, 300, e agora como eu entrei no meu método e der um load, eu posso ver que dentro do meu int32 aqui, dentro da minha alocação de memória heap, ele ainda não tem nada alocado. E isso acontece por quê? Porque quando a gente cria um parâmetro, quando a gente passa um value type como um parâmetro de um método, como um argumento de um método, ele vai ser alocado na stack e não na memória heap. Então, tu pode perceber que os reference types, eles sempre vão ser alocados na memória heap. Não vai ser alocado na memória stack. Mas como eu falei anteriormente, value types vão depender de onde eles vão ser criados. Muito bem, deixa eu te mostrar agora uma outra situação. Eu vou simplesmente excluir esse meu anyMethod aqui e vou criar um novo método, tá? Deixa eu parar aqui minha aplicação para mostrar para você. Então olha só, o que acontece? Eu criei um método aqui simples, onde eu estou criando aqui 3 value types, onde eu estou colocando como se fosse uma data, tem o dia, o mês e o ano, e simplesmente depois disso eu dou um console.writeLine, que é basicamente para mostrar, o comando para mostrar esse interno. Então aqui eu passo o dia, o mês e o ano. Super simples, nada demais. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos dar um var myProgram, vai ser do tipo new myProgram, e aqui eu vou simplesmente chamar o método myProgram dot esse cara aqui. Perfeito, estou chamando o método aqui. O que acontece? Eu vou simplesmente inspecionar aqui e vou fazer o debug novamente da memória para a gente poder entender. Eu vou avançar aqui e vou entrar dentro do método que eu criei. Então vocês podem ver que se eu vier aqui na minha memória e vier aqui no meu int32, vocês podem ver que aqui nada está alocado. E lembra que eu realmente peguei e criei 3 variáveis dentro do meu método. Mas lembra que quando a gente cria uma variável dentro do método, um value type dentro do método, ele vai ser um frame da stack e não um frame da heap, certo? Perfeito. Porém, todavia e entretanto, quando eu chamar o meu console.writeLine e der um load aqui na minha memória, tu pode ver que o meu int32 ele tá com alocação. E isso acontece porque se eu clicar aqui, eu posso ver que eu tenho as minhas 3 variáveis que eu criei aqui dentro, 19/9/2023. Então, o que acontece? Por que realmente quando eu chamei o console.writeLine, ele armazenou o meu value type dentro da heap? Isso acontece pelo seguinte, aqui eu estou utilizando string interpolation, que é esse sinalzinho aqui, esse cifrão, que é realmente que eu posso colocar uma string e entre chaves aqui eu posso definir quais são as minhas variáveis. Só que o que acontece? Por baixo dos panos, se a gente for ver aqui no string interpolation,
Deixa eu parar aqui a aplicação para vocês. Se a gente ver aqui no String Interpolation, por baixo dos panos, o String Interpolation nada mais é do que um String Format. Então, se eu vier aqui e converter esse cara para um String Format, vocês podem ver que é exatamente isso aqui que ele executa quando eu chamo o meu String Interpolation. Só que qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente entra aqui dentro do String Format, para a gente ver o que ele faz, quais são os parâmetros dele? Ele tem um parâmetro que é o formato, que é um parâmetro string, que é o parâmetro que eu vou definir qual é o formato que eu quero, ok? Mas tu pode ver que todos os outros parâmetros, eles são objects, ou seja, a gente não tem um parâmetro para receber um int, a gente não tem um parâmetro para receber um string, a gente não tem um parâmetro para receber um double ou qualquer outra coisa. A gente tem o parâmetro object. E aqui acontece uma coisa que a gente chama de boxing. Quando a gente passa um valor int, só que a gente está esperando um object, vai acontecer o box dessa variável, ou seja, é uma conversão implícita de object para int. E quando isso acontece, quando o boxing acontece, ele vai alocar na memória heap e não na memória stack. Então é por isso que quando eu chamei o meu console.writeLine aqui, ele armazenou automaticamente na minha memória heap. Então aqui a gente conseguiu ver que o console.writeLine ele vai realmente fazer o boxing, né? E ele vai armazenar, ele vai alocar isso na memória heap. Só que o que acontece? Quando a gente lida com structs, por exemplo, como esse aqui que eu botei, que é um struct bem tranquilo, é simplesmente com 3 propriedades, e quando eu for para chamar esse struct e chamar um console.writeLine, ele vai também alocar na memória heap. Mas aí entra um ponto interessante, tá? Eu não lembro a partir de qual versão, mas eu acredito que a partir da 7ª, não tenho certeza, o C# permitiu que a gente colocasse a palavra ref aqui. E essa palavra nada mais é do que a forma que a gente tem para dizer para o nosso compilador que independente do que aconteça, a gente não vai armazenar na memória heap. A gente vai alocar isso na stack. Então, esse ref aqui, ele serve exatamente para isso. Então, a gente pode usar, principalmente nos structs, né, que são estruturas simples, a gente pode utilizar a palavra ref para ter essa diferença, né, de não armazenar na heap e sim armazenar num frame da stack. Então, a gente conseguiu ver bastante exemplos aqui sobre a alocação de memória dentro do C#, mas como a gente viu bastante coisa, vamos recapitular. Sempre que a gente tiver um value type declarado como uma variável dentro de um método, ele vai ser um frame da stack. Sempre que a gente tiver um value type como parâmetro, como um argumento de um método, ele vai ser também um frame da stack. Sempre que a gente tiver um value type como um membro de uma classe, ele vai ser armazenado na memória heap. E também quando a gente utiliza estruturas como o struct, por exemplo, a gente pode utilizar a palavra ref no método ali, no struct, para dizer que ele vai ser um frame da stack e não da heap. Eu sei que realmente pode ser um conteúdo mais denso, um conteúdo mais avançado, mas isso é muito importante que tu entenda essa parte de alocação de memória dentro do C#. Lógico que, como eu te falei lá no início do vídeo, a gente pode ficar aqui horas e horas e horas falando sobre isso e tem coisas ainda que estão sendo estudadas que a gente não tem total certeza de como funciona, porque a alocação de memória é algo bem complexo. Mas aqui tu já pode ter uma boa visão sobre como que a gente aloca a memória em reference types ou em value types dentro do C#. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu realmente espero que tu tenha saído desse vídeo com uma outra visão sobre a alocação de memória. Te peço de novo, não esquece de se inscrever aqui no canal. É muito importante para apoiar o meu trabalho e eu te vejo no próximo vídeo. Fica bom, bons códigos e até lá!